Bom dia, telespectadores do Soco Matinal. Bom dia, porque o sol já nasceu lá na fazendinha. Joe Biden desiste da candidatura, depois de muito conversarmos aqui, depois de várias pessoas que arrecadam ali o dinheiro para fazer a manutenção da candidatura, né, com doações privadas, se posicionarem contrário a isso, Joe Biden acaba cedendo e desistindo da candidatura, né? Isso impacta em muitas coisas, porque, né, você tem a vice-presidente ali, a Kamala Harris, que hoje é vice-presidente, talvez ali substituindo ele, ainda não está confirmado, mas a gente vai continuar vendo aqui. E só a própria campanha da Kamala Harris, a possibilidade, já arrecadou quase 50 milhões de dólares aí após o apoio do Biden a essa candidatura dela. A gente vai explicar isso aqui para vocês entenderem bem, né? Lá nos Estados Unidos, né, só tem dois partidos, o republicano e os democratas, né? Então, geralmente, diferente do Brasil, a gente tem aí o vice-presidente já preparando a campanha para substituir o atual presidente. Então hoje a vice-presidente é a Kamala Harris, né? E por outro lado, o Trump aí, ele já se posicionou firmemente falando que para ganhar da Kamala Harris fica até mais fácil. O que você acha disso, Douglas? Bom dia a todos. Bom, é uma estratégia de depreciar seu oponente, né? O Trump faz isso muito bem, demonstra também confiança do que ele está fazendo, então vamos ver os próximos capítulos aí para ver o que vai acontecer nas eleições americanas. E também temos aqui mais de 2 trilhões mesmo de impostos pagos pelos brasileiros em reais, de acordo com o nosso impostômetro, né? Mais de 50% vindo de São Paulo e Rio de Janeiro, interessante isso. Localiza, que faz aí uma recompra de ações e alguns outros pagamentos de dividendos, você é acionista de algumas empresas, que a gente vai falar mais no final do programa, para você ficar até o final e aumentar o nosso tempo de retenção. Então esse é o seu Soco Matinal, esse programa onde tem tudo compiladinho aqui nessa segunda-feira, geopolítica, mercado financeiro e tudo que você precisa saber para sentar com as pessoas ao seu redor e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Então, ele, Douglas Ribeiro, já deu o seu bom dia, já fez o que tinha que fazer hoje. Agora, José Jager, nosso consultor de investimentos aqui também na UVP Capital. Bom dia a todos, já vou agradecendo a presença de cada um que está acompanhando nós aqui no Soco Matinal. E complementando a frase do Douglas, Edson, sei que você é um entusiasta, assim como o Trump deprecia o adversário, a gente vê muito isso no UFC. Conor McGregor também depreciava muito seus adversários, né? Botando a pressão ali, cedendo a luta. A gente viu também que o nosso José Aldo caiu na pilha e acho que é legal. Essas estratégias aí políticas que justo. Nossos lutadores usam e também os políticos dos Estados Unidos. Inclusive, Conor McGregor e Donald Trump. Essa é uma escala, é claro. Vamos começar então nosso programa. Aqui é um programa de quê, Douglas? De tradição. Um programa tradicional aqui. Já faz anos que estamos aqui no YouTube. Então, comece com os índices aí, mostrando pro pessoal de casa. É mais tradicional que Jornal do Campo no domingo pela manhã. Segue os índices. Vamos iniciar aqui os índices. Então, depois das falas do Trump, também da saída do Biden de concorrer à presidência, a gente tem os 3 índices principais dos Estados Unidos subindo. O principal é o S&P 500 futuro subindo 0,40% e o Nasdaq futuro 0,64%. Na Ásia e Pacífico, a gente tem uma diferença dos índices, porque a maioria estão caindo, mas a bolsa de Hong Kong está subindo 1,25% e está mais caindo ali a de Coreia do Sul, 1,14%. Já na Europa, a gente tem todos os índices subindo, com maior destaque para a Alemanha e também para a Bolsa da França, subindo 1,33%. Então, a gente vê a recuperação dos mercados lá fora. E na parte de commodities, a gente tem todos os índices caindo, tanto de petróleo, como também do minério de ferro. Eu vou trazer uma parte do minério de ferro com mais atenção, porque está caindo 0,31, chegando a $109. Na média histórica dos últimos meses, estava entre 113 a 117, então esse é o menor em relação a algumas semanas. E o Bitcoin também está com uma tendência de queda, chegando a $67.304 mil a moeda digital. Então esses são os indicadores que a gente tem nessa manhã. Meu Deus, com essa motivação você sugou a minha alma, cara. Que tristeza. Meu Deus do céu. Meu Deus, acorda. Vamos lá. Começando com as notícias internacionais, então, aí, em menos de 24 horas, né, a campanha da Kamala Harris arrecadou mais de 50 milhões de dólares aí de doações privadas para começar. E aí nos Estados Unidos a gente não tem o fundo eleitoral semelhante ao que a gente tem no Brasil, né, onde nós, pagadores de impostos, pagamos o governo distribui para o próprio governo tentar se reeleger. Isso é interessante, né? Lá, doações privadas mantêm as candidaturas. E conforme mais doações privadas, maior um apoio àquele candidato. Então, as doações privadas para um candidato, seja democrata ou republicano, demonstra claramente uma confiança de que aquele candidato vai representar o partido ou não. Então, é tão importante esses 50 milhões de doações privadas indo diretamente aí para a campanha da Kamala Harris, que hoje é atual vice-presidente dos Estados Unidos.
A gente já podia desconfiar também na semana passada que poderia o presidente Joe Biden acabar desistindo da sua reeleição por conta que ele também saiu a notícia aí que ele estava com a doença do coronavírus 2019, o Covid. Então, não assustou a gente, né? Não pegou desprevenido essa notícia aí de que ele sim não iria se reeleger, se candidatar novamente à presidência dos Estados Unidos. Por conta que a gente também já desconfiava que essa parada aí do Covid poderia ser um lobby, uma jogada política dele, porque ele também já tinha falado anteriormente que para ele não concorrer à reeleição seria só por motivos de doenças ou afins. E a gente sabe também que o Joe Biden já não é um cara jovem, né? Um cara que está com seus 81 anos, envelheceu muito desde que assumiu os Estados Unidos. A gente pega uma entrevista dele em 2019 para uma entrevista agora em 2024. Não parece a mesma pessoa, parece que passou 15 anos entre esses pequenos espaços de tempo aí, que muito pode ser devido ao estresse e à responsabilidade de carregar uma das maiores potências aí do mundo como responsável principal por qualquer tipo de coisa que acontece lá, né? Vai sempre cair nas costas dele, no lombo do Joe Biden. Então, de outro lado, né, quem não tem nada a ver com isso, na verdade fica até feliz, a gente tem aí Donald Trump, né, que é o candidato do Partido Republicano, né, que era ex-presidente, perdeu a eleição diretamente pro Joe Biden ali na época da pandemia e tudo mais, e agora ele depreciando, né, eu gosto dessa palavra, depreciando. O famoso trash talk. Trash talk ali com o seu oponente, né, nossa, é literalmente um trash talk mesmo, né? Real. Então, ele falando mal do seu oponente, diz que se ele for concorrer juntamente com a Kamala Harris, vai ser até mais fácil. Isso é fala dele mesmo. Não, e além de ele falar isso, ele falou que o Joe Biden foi de longe o pior presidente da história dos Estados Unidos. Então, assim, basicamente ele tá fazendo essa estratégia que a gente tava falando, né? Porque é natural quando você tá com um oponente, então você vai depreciar ele até a própria parte da população que iria votar neles ficar com medo e voltar até você e votar de certo nas suas falas, nas suas narrativas. Então vamos ver o que vai acontecer. O Donald Trump ele é muito pró-mercado, então tanto o mercado cripto como também acionário, tem muitas doações importantes vindo do Elon Musk. Então ele já está pegando essa camada interessante da parte dos empresários e a gente vai ver o que vai acontecer na parte mais populacional mesmo, das questões mesmo democratas, porque eles são mais voltados a um público mais social, né? Questão ambientalista, questões mais que envolva não só a parte mesmo conservadora, mas também progressista. Então, provavelmente o Donald Trump também quer atuar também nessa área para pegar votos também dos democratas, né? Que pode acontecer. A gente vê que uma polarização, você de certa forma pode pegar opiniões diferentes e de certa forma ganhar a eleição. Então, isso é bem natural. Indo agora para as notícias nacionais aqui no seu Soco Matinal, a gente tem o impostômetro, né, que é aquele painel que mede a quantidade de imposto pago por todos os brasileiros, né, que chegou à marca nesse domingo de 2 trilhões de reais. Realmente é um valor expressivo, né, tendo aí São Paulo em primeiro lugar, com 39%, né, 37%, Rio de Janeiro com 13%, né, e em terceiro lugar sempre Minas Gerais ali, pagando também sua quantidade relevante de impostos. Qual foi o último? Você sabe? O último foi Roraima. Roraima, né? De arrecadação. 0,10%. 0,10%. E interessante que a gente vê, né? São Paulo ali sendo o líder nessa parte de arrecadação. E detalhe, quando a gente tem a repartição de impostos entre a federação, que a gente tem os estados, a União vai e faz repasse para os estados. São Paulo é o que mais contribui, mas em contrapartida é o que menos recebe. Então essa é uma grande fala que a gente vê nas redes sociais também, até os próprios candidatos a governo do estado, que você tem um maior orçamento, mas você também não tem maior repartição. E o interessante é que eu fiz um cálculo, é que 33% do PIB do Brasil, ele vem também dos impostos. Então se você dividir basicamente o 1 por 33, você vai chegar em 5,5 trilhões de reais em questão do PIB. Então, basicamente, você vai perceber que você consegue projetar o PIB por meio da representatividade dos impostos no PIB. Então, basicamente, se for colocar ali em reais, a gente vai ter em questões quantitativas 5,5 trilhões de produto interno bruto, que é a geração de riqueza interna que a gente tem no nosso país. A outra notícia nacional que a gente tem, mais uma notícia triste aí para o Rio Grande do Sul, que é a suspensão, né? O governo suspende a exportação de frango ali no Rio Grande do Sul, né?
Só fazendo uma correção, é 2 trilhões dividido por 33%, aí você chega a 5,5 trilhões, aí você consegue chegar a uma projeção do PIB e assim você consegue projetar esse dado macroeconômico que é tão importante. Então, depois de 7 mil aves serem infectadas pela doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, o governo suspendeu e tomou medidas sanitárias drásticas para conter a exportação desse tipo de carne. O Brasil hoje é o maior exportador de carne avícola do mundo, o que pode prejudicar um pouco aí até os outros países, o preço do frango no geral. E isso é um tanto quanto prejudicial, por conta que o Rio Grande do Sul foi responsável por 15% da produção de carnes de frango no Brasil, o que vai impactar aí, querendo ou não, diretamente e indiretamente os preços desse tipo de carne. Essa doença, para quem não sabe, de Newcastle, tem o mesmo nome, inclusive, do time Newcastle da Inglaterra. É uma doença que causa nos frangos diarreia em frangos jovens, doenças respiratórias e é extremamente mortal. Então é bem prejudicial, mas em humanos ele apenas pode dar uma conjuntivite leve ou algo do tipo. Ou seja, é complicado para os frangos, mas também ainda pode afetar os humanos, embora não de uma forma não tão drástica, vamos dizer assim. Ou seja, aí a gente sabe o quanto isso aí pode impactar aí os preços desse tipo de ave. Não, com certeza. E algumas empresas também dá boas, porque a gente tem ali a BRF, que atua diretamente nesse tipo de produto. A gente tem também a Marfrig, que ela tem uma participação de 30% na BRF, então aqueles acionistas que são da Marfrig também são impactados devido a isso. Por isso que a gente tem os cálculos mesmo de qual que é o percentual ali com variância, no caso, assim, do ativo por um. Por isso que a gente sempre se preocupa muito com isso, né, Zé? Se tem uma carteira que tem um ativo apenas e também que ele pode, de certa forma, impactar por outro, a gente vê qual que é a correlação deles dois para não ser impactado na carteira de investimento. Maravilha. Isso vai impactar também nas empresas e também no bolso diretamente dos brasileiros, quando a gente vê aí que o frango é uma das carnes mais consumidas também no Brasil. Então a gente aguarda isso. Só para um dado legal aqui que eu queria comentar é que de 1 milhão de toneladas produzidas de carne avícola lá, esse número é estimado que caia para 370 mil em exportações. Então é uma queda grande, significativa. Uma coisa também que eu queria saber, que eu não cheguei a entender a fundo, é se a questão da enchente pode ter acarretado nessa doença de frangos hoje. Eu pesquisei bastante sobre, mas nenhum dado falava que tem alguma correlação em infectação, algo do tipo. Entendi. Então, antes de ir para o nosso quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ir para o nosso novo quadro, que já nem é tão novo, que é ler comentários do vídeo anterior, né? E eu separei um comentário aqui da Daisy Bezerra, 8713, que ela disse: pelo amor, Edson, bora falar o nome da titia direito. É Daisy, com som de E. Vamos lá, repete comigo, Daisy. Então, obrigado, Daisy, aí, pelo comentário de sempre. Agradeço aí sempre a audiência que você sempre entrega aí pra gente. E espero que você continue aí com a gente, porque a gente fala aqui toda manhã. Então, um abraço de coração, Daisy. Eu quero aproveitar o gancho do Edson também, quero ler o comentário do nosso querido Dilsan5683. O que aconteceu com o chimarrão? A credibilidade cresce mais ainda, hein? Abraço, piá. Então também quero deixar um abraço aí pro nosso amigo Dilsan e aproveitar o gancho para te perguntar de onde é que você fala, Dilsan. Qual cidade aí, se é do Rio Grande do Sul ou não. E agora, por causa do seu comentário, vamos fazer chimarrão todos os dias nos próximos programas aí. Saiu o Matheus com um abraço pro Felipe e entrou o Zé agora com chimarrão. Essa promessa, pessoal, essa promessa eu já escutei. O Zero responsável por fazer o chimarrão. Por que esse chimarrão tá feito, Zé? Fala. Porque eu fiz. Porque o Zé não faz, né? O Zé acorda de manhã, ele já chega ali naquele movimento de pós-dia anterior, né? E termina dessa forma. Então, ó, eu vou aparecer ao mercado com falas do Lula. Eu vou fingir que eu acredito. Você vai fazer o chimarrão todo dia. Então isso tá bom, Edson, combinado. Tá bom. Qual comentário você vai ler, Douglas? Bom, eu vou ler aqui do Theo Fernandes Oficial. E ele fez uma pergunta bem técnica, então quero trazer essa pergunta. O que seria marcação a mercado, galera? Então, marcação a mercado é quando você consegue trazer a valor presente os títulos emitidos, tanto o título público como também título privado. Mas como que ele é trazido a valor presente? Quando a gente vai adquirir um título que tem uma taxa implícita nele, se ela sobe, o valor unitário ou o preço unitário desse título, ele vai cair.
E se a taxa de juro cai, ele é inversamente, ele vai subir. Por esse motivo que quando a gente vai entrar na renda fixa, fazer movimentos dentro da renda fixa, é importante a gente pegar títulos que estão pagando na média acima histórica. Então, por exemplo, quando a gente fala que o IPCA mais 6, ele está numa média interessante, porque isso quase não acontece em um momento oportuno do mercado, quer dizer que é uma boa estratégia fazer marcação ao mercado ali, porque você pode ganhar tanto na marcação ao mercado, como também se você deixar até o vencimento do título. Então, basicamente, marcação ao mercado é a oscilação do preço do título com base nas taxas de juros. Então, se ela sobe a taxa de juros, seu preço cai. Se a taxa de juros cai, o preço sobe. Isso não acontece apenas nos títulos públicos, como também em valuation de empresas. Então, por isso que taxa de juros mais alta faz com que a bolsa caia. Então, a marcação ao mercado do título também traz ao valuation das empresas. Douglas, pode ser visto como uma antecipação do título? Pode sim, também. Então, é uma forma também... Aí, no caso, você já estaria se desfazendo do título e também ganhando dinheiro com marcação ao mercado. Isso é um lado bom e ruim, porque se você tivesse adquirido em um momento ruim, você teria um prejuízo também enorme. Então, por isso que é importante ter uma consultoria, ter consultores. Tem clientes que sempre perguntam para eles sobre renda fixa, porque aqui na UVP a gente sempre tem taxa de juros bem interessante, principalmente nesse mercado agora que está muito volátil. Por essa questão aí que é muito importante a gente entender também o impacto que o Douglas trouxe agora sobre as taxas de juros nos títulos, por conta do seguinte: o investidor iniciante normalmente tem o costume de comprar títulos de renda fixa na alta da taxa Selic e entrar em bolsa na baixa. Qual que é o problema disso? A gente tem que tentar sempre antecipar a jogada do mercado, que a gente chama o contrafluxo do mercado. Ou seja, não se deve, mas não é recomendado comprar títulos na alta taxa Selic. Por quê? Porque no vencimento desses títulos, é muito provável que a taxa Selic esteja em baixa, porque ela é cíclica, ela sobe e desce o tempo todo. Ela nunca se mantém por muito tempo estática no mesmo patamar, porque senão não serviria para nada a nossa taxa Selic, é claro. Ou seja, resumo da ópera, é interessante sempre procurar comprar esses títulos quando a taxa Selic está em baixa. Por exemplo, quando a taxa Selic está em baixa, 5%, 6%, 4%, a gente consegue títulos pagando 130% CDI, 140% CDI. Então, a gente já compra antecipado com vencimento mais longo para que, no futuro, no vencimento, a taxa Selic a gente já espera que ela seja em alta. E a mesma coisa em títulos aí pré-fixados, que é o que o Douglas trouxe. Se você comprar um título numa taxa de juros baixa, ele vai estar num valor mais alto. Então, se a taxa de juros subir nesse meio período, dificilmente você vai conseguir se desfazer desse título antecipado por conta que o preço unitário do título vai estar mais caro. Então é sempre bom a gente observar esses pontos aí. E fazer esse movimento, você só vai conseguir quando você tiver, primeiro, uma clareza muito grande sobre como é o mercado, seja fazendo, por exemplo, a UVP Escola, né, aprendendo esses movimentos de mercado, ou seja, tendo algum consultor de investimentos cuidando de todo o seu patrimônio, né? Por quê? Porque quando você escuta notícias, quando você vai pelo movimento atual do mercado, você nunca vai conseguir fazer um contrafluxo. Porque quando você vê hoje, você tem títulos de renda fixa pagando aí porcentagem de 2 dígitos, você pensa, agora é o momento de entrar, mas não necessariamente, porque quando isso acontece, a bolsa, né, começa a desvalorizar com esse movimento. Então, ter alguém cuidando do seu patrimônio, você paga por isso, mas esse pagamento é pequeno comparado ao retorno que você tem aí. Então, esse é o literalmente claro merchan para a nossa UVP Capital, onde a gente tem os melhores consultores aqui e que cobram diretamente por fee-based, né? Ou seja, a gente cobra uma porcentagem sobre o seu patrimônio e não com uma taxa de rebate, que é uma taxa aí bem complexa, para dizer o mínimo aí, que assessores de investimentos de outras que acabam cobrando aí no mercado em geral. Então, se você quiser saber mais disso, vai ter um link aí na descrição, provavelmente o Vitão vai colocar, que você vai conseguir conversar com o Zé, conversar com o Douglas, conversar com outras pessoas que também são consultores aqui na UVP Capital. Seguindo então para o nosso quadro das notícias não tão irrelevantes, né? A gente tem a Localiza, que aprova uma recompra de ações no valor de 87 milhões de ações, não de reais. Não, é interessante, esse programa tem uma duração de 18 meses, então ao longo desse tempo ela vai fazendo essas recompras de ações, e isso é bom para o acionista porque você aumenta a sua participação na empresa. Então a empresa tira o caixa dela para fazer a aquisição dessas ações, e isso aumenta a sua participação e gera valor para o acionista. Então é bem legal esses movimentos de empresas, porque isso é mais natural nos Estados Unidos. Agora aqui no nosso mercado também ter esse tipo de estratégia também é super interessante. E também é um dado que aí mostra confiança na empresa nela mesma, né, Douglas? Aumentando a sua participação. Então significa que ela está com uma boa premissa aí para ter bons lucros e etc., um baixo endividamento, o que colabora aí com ela manter uma posição maior na sua própria empresa. Temos agora notícias que vocês gostam, dividendos, juros sobre capital próprio, ou seja, a gente está falando de proventos caindo na conta dos acionistas. Então a gente tem aí Engie
a Engie 3, né, a companhia de eletricidade, a gente tem a TIM, a gente tem outras 3 empresas, a Wilson Sons, a Banestes e também a Energisa Mato Grosso também, que vai fazer essa distribuição aí de 285 milhões. Cara. E meu Mato Grosso. E meu Mato Grosso velho, um abraço para Canarana, minha cidade capital aí. Então, todas essas empresas aí somam mais de 2 bilhões de reais aí pago nessa semana. E aí, Douglas, já dá para se posicionar em algumas delas? Como que tá? No caso, a dinâmica hoje vai ser um pouco diferente, porque todas essas empresas vão pagar dividendos para os acionistas de uma base acionária anterior. Então, a gente pega aqui dia 15 de julho a dia 27 de junho, estou falando da Wilson Sons e também do Banco Banetes. A gente também tem a TIM, que foi no dia 21 do mês passado. E também a gente tem a Energisa, que também foi no dia 4 deste mês. Então, basicamente, o acionista atual não vai conseguir receber esse provento. O interessante é que vocês tenham controle sobre Datacom ou DataX, porque assim vocês conseguem posicionar no ativo e receber esses proventos. No caso aqui dessas notícias, foi um pouco diferente da semana anterior, que a gente tinha as datas bem depois de ter anunciado os proventos. Mas é legal porque as empresas aqui vão pagar quase 2 bilhões para os acionistas e assim gerar renda para eles também, que isso é muito importante. Maravilha. Então significa que todas essas ações que vão pagar dividendos, né, e juros sobre capital próprio, elas já vão pagar para quem já estava posicionado. É isso que o Douglas quis dizer. Todo dia eu quero trazer alguma coisa de segunda a sexta, né? Quero trazer alguma coisa básica, simples do mercado para quem não é aluno da UVP, para pelo menos começar a entender mais do que a gente está falando. Então, como você tocou no assunto, o que é, Douglas? Explica de maneira bem simples, assim, como se fosse explicar para uma criança mesmo. O que é a Datacom, a DataX na hora de receber aí um dividendo, né? Em que momento que fixa a Datacom, em que momento que é a DataX? Bom, sim, naturalmente as empresas emitem um comunicado, como se fosse aquele relatório para o mercado mesmo. Tem a Datacom e a DataX. Datacom é quando você tem uma data que você pode ficar posicionado, ou seja, você pode ficar como acionista da empresa. E DataX é quando para receber, no caso, os proventos. Então, por exemplo, dia 10 de junho é um dia da Datacom, então você pode permanecer até essa data. No dia 11 de junho já é DataX, então basicamente você não vai ter mais aquele direito caso você não ficou posicionado no ativo. Então basicamente essa dinâmica das datas é bem interessante porque se você for fazer um controle, existe o mapa do dividendo também, que você pode também estar fazendo esse tipo de controle. Basicamente, por exemplo, se a BB Seguridade paga provento em agosto, então eu já consigo saber projetar os meus dividendos ali. Entendi. Em outra ação também. Então, só para ver se ficou bem claro para as pessoas, a DataX é a data que paga, é o dia do pagamento de dividendo ou é o último dia para entrada? Explica mais simples assim. Sim, é o último dia para você ficar posicionado. Então, entendi. Basicamente, 10 de junho seria a Datacom, você pode ficar posicionado. Passou do dia 10 de junho, no caso, esse exemplo que eu tinha dado, se for 11 de junho, você já não tem mais direito. Então, maravilha. Então, bem simples. Você tem entre a Datacom e a DataX para você se posicionar e receber aquele dividendo anunciado. Justo? Exatamente. Então, maravilha. Maravilha. Então, agora para finalizar o programa, hoje foi um programa interessante, a gente falou principalmente do Trump, a gente teve aí comentários, a gente termina, como é um programa de tradição, com um recado aí. Qual que é o recado? Vamos ver. Douglas, fala um recado aí pra gente, pra deixar essa segunda-feira pro nosso pessoal aí mais feliz aí, com a energia lá em cima. Bom, o meu recado final é uma curiosidade. Eu pesquisei o jogador mais velho de uma Copa do Mundo e eu encontrei. Ele era um goleiro egípcio que chamava El Hadari, que ele disputou a Copa do Mundo pelo Egito em 2018. Então é bem interessante porque eu achava que era o Rafa Marques do México, que ele era um zagueiro, disputou mais de 5 Copas do Mundo, ele é o recordista nesse tipo de quantidade de participação. Então, na verdade, não é. Então, é um egípcio que é o goleiro El Hadari. É muito, muito, muito interessante. Esse é, inclusive, um dos melhores métodos contraceptivos aí, você que está começando a conhecer alguém, é puxar um assunto desse quando você conhecer a sua pretendente aí. Sabe qual que é o goleiro mais velho aí? Era melhor falar que o Felipe Coutinho foi de Vasco e já era. O Felipe Coutinho no Vasco. Foi de Vasco, é isso. Meio de campo agora do Vasco aí com o Felipe Coutinho. Ou seja, falecido. Foi de Vasco. Foi de Vasco. Porra, Felipe Coutinho. Mas se quiser trazer o patrimônio aqui para o UV Capital, José pode cuidar. Um prazer, Felipe Coutinho. Abraço. Então, até mais e uma boa semana aí para todo mundo. E até o próximo programa.